Olá pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto, e a semana já começou bastante movimentada, né? Primeiro, comentando aqui os dados econômicos da China, vendas no varejo chinês avançaram muito pouco em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado, 0,6% apenas de crescimento. Esse é um dos ritmos mais baixos do comércio varejista em muitas décadas na China. Então, a economia asiática segue crescendo, mas num ritmo cada vez menos intenso. E essa leitura de desaceleração da atividade econômica chinesa é cada vez mais evidente. Os dados de desemprego também vieram um pouco piores do que o esperado. O mercado esperava um aumento na taxa de desemprego dos 5% para 5,1% e veio 5,2%. O volume de investimentos em ativos produtivos, a produção industrial, todos os dados divulgados neste final de semana ou nas últimas horas vieram piores do que o esperado. Isso depois do volume de novos empréstimos também terem vindo muito abaixo do esperado no mês de julho. Então, a começar por dados muito ruins vindos do setor externo, além de todo aquele imbróglio que nós já estamos acostumados, né, em torno da guerra no Oriente Médio. Falando especificamente de Brasil, aqui também nós já tivemos alguns indicadores divulgados, acho que um dos destaques fica com o IGP-10. Nós tivemos uma variação, uma queda um pouco mais forte do que a gente esperava, 0,51%. Essa é a terceira deflação mensal seguida do IGP-10. E com isso, a variação acumulada em 12 meses ficou em apenas 2% e no ano de apenas 1,48% positivo. Então, os dados dos IGPs mostram um cenário relativamente benigno para a inflação aqui no Brasil. Entre os indicadores que compõem o IGP-10, o índice de preço ao consumidor 10 variou negativamente 0,47%. Essa é a menor variação desde agosto de 2022, quando os preços caíram artificialmente em função de uma redução dos preços dos combustíveis, né? Eu falo artificialmente porque nós tivemos uma mudança tributária importante ali na corrida presidencial de 2022. Nesse mês também nós tivemos uma artificialidade aqui no indicador, o bônus de Itaipu, previsto já há algum tempo, também acabaram impactando os preços de habitação e contribuíram para essa deflação do mês de agosto. Bom, além do IGP-10, nós tivemos a divulgação do IBCBR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que recuou mais do que o mercado esperava, 0,64% de queda. Nós esperávamos uma variação mais branda, 0,15%. O mercado, na média, esperava uma variação de 0,50% negativa, né? Então, a economia brasileira segue desacelerando. O IBCBR mostra um dos ritmos menos intensos de crescimento em 12 meses em bastante tempo, salvo engano, desde 2021. A economia brasileira com mais sinais de desaceleração, e esse número do IBCBR foi forte o suficiente para nós realizarmos a nossa segunda revisão do PIB para este ano, né? A gente começou com uma expectativa de um crescimento de 2,2%, esse crescimento, essa projeção caiu para 2,1%, e agora com os dados mais recentes de atividade, nós estamos projetando um crescimento mais brando, de 1,9% para o PIB esse ano. Com o cenário de atividade econômica mais brando, né, os sinais mais concretos de desaceleração da atividade econômica aqui no Brasil, somados, né, esse comportamento, eu digo, relativamente confortável da taxa de inflação. Eu falo relativamente porque a gente ainda está com a inflação bem perto do teto da meta, a gente tem riscos inflacionários importantes no radar, como, por exemplo, o El Niño, né, um dos El Niños mais fortes que podem trazer impactos para os preços de alimentos, e isso pode se propagar para a economia toda ou para todo o conjunto de preços da nossa economia. Então, é por isso que eu uso o termo relativamente positivo, né? Então, a inflação ainda num nível que traz algum tipo de desconforto para o Banco Central, mas ainda assim com um comportamento distinto do que a gente imaginava há 3 meses. Acho que essa é a melhor descrição. E eu acho que essa desaceleração da atividade econômica, como eu ia dizendo, somado a esse comportamento relativamente benigno da inflação aqui no Brasil, abre caminho para o Copom cortar os juros de novo na próxima reunião.
Não só isso. Se essa desaceleração da atividade econômica for mais intensa do que a gente está imaginando nesse momento, talvez o Copom faça cortes de juros mais contundentes, aumente o ritmo de cortes de 0,25 para 0,50. Esse não é o nosso cenário base, é só uma possibilidade que surge diante dos dados mais recentes da economia brasileira, mas pode fazer cortes mais, acelerar o ritmo de cortes ou estender esse ciclo de calibração da Selic. Mas então viria mais um corte de 0,25% e talvez outros cortes de 0,25% ao longo deste segundo semestre de 2026. O nosso cenário base, por enquanto, é a taxa Selic terminal em 13,75%, mas, repito, os dados de atividade e inflação mais recentes abrem caminho para que o Copom corte os juros de forma mais intensa ou aplique um ciclo de calibração da Selic um pouco maior do que a gente imaginava no começo do ano. Bom, para fechar, nós temos ainda a expectativa, voltando, para o cenário internacional, nós temos a expectativa de dados de atividade econômica lá nos Estados Unidos. Nós vimos a economia americana crescendo num ritmo muito intenso na passagem de maio para junho, um pouco em função do movimento de antecipação das empresas às tarifas aplicadas pelos Estados Unidos no mês passado. Então isso gerou um nível de atividade mais forte, agora tem uma espécie de efeito rebote, uma ressaca depois desse crescimento mais forte. Isso pode ser visto até com os dados da China, que também viu seus números melhorarem um pouco com essa demanda mais forte dos Estados Unidos e agora já mostra um comportamento mais brando do nível de atividade. Então esses dados de julho dos Estados Unidos são muito importantes para a gente tentar entender qual que é de fato o ritmo verdadeiro da economia dos Estados Unidos depois dessa atividade ter sido mais forte em função dessa guerra comercial que os Estados Unidos leva adiante nesse momento. E aí também estamos de olho no comportamento da moeda japonesa. Isso porque a gente sabe que mudanças na política monetária lá no Japão trazem impactos no mercado de câmbio aqui no Brasil. Então, depois de o iene ter tocado, o dólar ter tocado 164 ienes, em torno de 164 ienes, o maior nível em 40 anos, o Tesouro Americano, junto com o próprio governo japonês, atuaram no mercado cambial para reduzir essa cotação do dólar lá no Japão, mas esse movimento já vem sendo desfeito, depois de ter caído ali para perto de 155 ienes, o dólar já está perto de 160 de novo. Isso aumenta os riscos inflacionários por lá e pode obrigar o Banco Central japonês a aumentar os juros de forma mais intensa ou de forma mais prolongada. E aí, claro, isso é muito importante para a gente, como eu disse, porque os movimentos lá no Japão, os movimentos no mercado de câmbio japonês podem trazer impactos para a cotação da moeda brasileira em relação ao dólar. No mais, eu volto para falar com vocês aqui ao longo da semana. Desejo um excelente dia e semana a todos.